E aí, pessoal, vamos ver se agora o Felipe entra. A gente teve um probleminha aí na transmissão. Vocês estão me ouvindo direitinho? Quem está no chat aí pode responder. Agora temos imagem. Aguardando. Pronto, agora eu acho que foi. Agora foi. Agora foi. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Tudo bem, Felipe. Eu vi lá que você já começou a falar um pouquinho sobre o tema, né, que a gente vai conversar hoje. Pois é, só para repetir, até para quem não tinha entrado ainda, né? Uhum. A gente começou a fazer esse projeto das lives ontem, né? É um embrião do que a gente vai fazer no perfil da Liga Conteúdo. A gente vai falar de diversos assuntos aí, jornalismo, da sociedade, gente muito bacana aí. E a gente está começando a fazer um aquecimento sobre alguns temas. Ontem a gente falou sobre a apologia à ditadura ainda no século XXI. E hoje a gente vai falar sobre a crise e a transformação do mercado de comunicação nesse período aí, tanto de pandemia, enfim, a situação que a gente está vivendo. E ontem eu conversei com a Aline sobre isso, hoje a gente está conversando com o Bruno, que está com a gente lá na Liga também. E aí, Bruno, tudo bem? Dá o seu boa noite aí, vamos começar. Desculpa aí os probleminhas técnicos, não sei o que aconteceu. Agora aqui está funcionando. Enfim, boa noite pro pessoal que está assistindo a gente. Pois é, ontem vocês falaram desse tema da apologia à ditadura no século XXI. É um tema que tem sido recorrente aí, lamentavelmente levantado por conta do nosso senhor presidente, né? Aquele que diz que é Messias, mas não faz milagre. E foi um bate-papo muito bacana, que contou com a interação do público, enfim. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto muito presente não só aqui em Petrópolis, mas no Brasil e no mundo, que é a crise no mercado de comunicação em um momento tão delicado quanto este que a gente tem vivido, né? Em meio a uma pandemia, isolamento social, crise sanitária, colapso econômico, enfim. São aí que a gente vê que são informações de qualidade que fazem a diferença. E nessa semana, aquele seminário bacana que a gente participou da Abrage, que fez, né, sobre liberdade de imprensa durante a pandemia, falou de alguns assuntos em dois dos painéis. Falou exatamente sobre a crise no mercado e falou também sobre o papel do jornalista nesse momento. O que você tirou de mais proveitoso, PH, nesse seminário que a gente participou? O que você achou de mais interessante ali? Bruno, eu acho assim que ficou claro, né, que o mercado sofre, viu a imagem aí, mas assim, eu acho que no geral foi um painel interessante sobre esse contexto mesmo. A gente está passando por diversas transformações, com várias nuances assim sobre o mercado. E assim, o que fica é a importância do nosso papel como profissional de comunicação, a importância de você valorizar esse trabalho profissional, ainda mais num tempo onde a informação está muito solta, né? Onde você tem várias fontes e ao mesmo tempo não tem nenhuma. Então, eu acho que isso foi o que ficou de ideia, né? E é o que tem que ficar para a gente planejar a ação, para a gente fazer qualquer coisa no futuro. Pois é, e trazendo aqui para a nossa realidade, eu queria falar um pouquinho da versão impressa da Tribuna de Petrópolis, né? Que, infelizmente, acabou esse ano e acabou optando por continuar só no site e só na rádio. Enfim, eu trabalhei como repórter da Tribuna lá entre 2013 e 2015 e eu entrei especificamente para atuar no site, mas o que eu queria mesmo era trabalhar no impresso. Eu acho que aqui em Petrópolis, principalmente, quem se forma quer trabalhar na Tribuna em algum momento da vida, seja como estagiário, passar por lá, eu acho uma grande escola. Eu, felizmente, tive essa oportunidade, passei pelo online e depois fui para o impresso, que é o que eu queria. Acho que eu sou um pouquinho da turma ainda do old school, que gosta de ir pra rua, gosta do cara a cara, gosta de estar alinhado com o personagem, enfim. E aí, para mim, é muito triste, eu fiquei muito chateado, até por ver colegas que estavam lá há muito tempo, tendo que se despedir disso. Enfim, pessoalmente, é isso, né?
lamento, acho que foi uma perda não só para o mercado, mas para nós jornalistas e para a cidade de maneira geral. Não, pois é, não, e não foi só você como ex-funcionário, como, né, assim, porque eu nunca trabalhei na Tribuna. E, além disso, eu trabalhei no Diário, que é uma concorrente da Tribuna aqui, né? Eram os dois maiores jornais da cidade. E eu também, a gente é da mesma geração, eu também tenho essa coisa do impresso ainda, né? De, e tinha um sentimento especial isso quando eu estava lá no jornal, quando eu estava lá no Diário, porque você sempre queria ver qual era a capa do dia seguinte, qual era, Concorrência, né? se a gente tinha dado furo, se a gente tinha tomado furo, sabe? E isso, infelizmente, não tem mais. A Tribuna continua no online, faz um trabalho de qualidade no digital, mas para a gente tem esse gostinho, né? Agora, independente disso, é um fenômeno, cara. Aqui a gente teve uma mudança, eu acho, no mercado do jornalismo, que é global, né? E isso está acontecendo em tudo que é lugar. Em Campos mesmo, a Folha da Manhã, que era o maior jornal de Campos, deixou de circular também diariamente, está circulando só nos fins de semana. Isso aconteceu com a Gazeta de Vitória, que é o maior jornal, o maior grupo de comunicação lá do Espírito Santo. Então, assim, infelizmente é uma tendência, os hábitos do consumidor estão mudando, né? Muito embora a gente tenha um aumento da demanda por jornalismo, ainda mais com essa crise, os hábitos mudaram muito de consumo, né? Até antes da pandemia. E quando você tem uma situação dessa, que reduz brutalmente a atividade econômica e causa interferência também nos veículos de comunicação, essa mudança se acelera ainda mais e a gente tem que estar por dentro desse cenário para poder sobreviver e com qualidade a isso tudo, né? Pois é, PH. Mas a gente vive uma grande desvalorização do profissional de jornalismo, né? O próprio presidente, mais uma vez citando, eu acho que não tem como a gente falar de comunicação hoje em dia sem falar de como a nossa classe vem sendo desvalorizada e principalmente por conta disso. A Aline perguntou se a gente esperava o fim da tribuna. A gente ficou surpreso com a decisão. Eu fiquei surpreso, eu acho que com a rapidez com que foi anunciado e que tudo ocorreu. Não sei você. Eu também. Eu fiquei surpreso com o tempo, né? Pelo fato de ter acabado e também por essa rapidez. Assim. Anunciaram, sei lá, na segunda ou na terça-feira e no domingo acabou. Eu fiquei... Mas é isso. Infelizmente não é só aqui, infelizmente. Pois é, mas aí a gente vem falando exatamente sobre essa questão de valorização do profissional do jornalismo, e a gente vê que esse é o momento onde o nosso trabalho principalmente de quem está na linha de frente, nas ruas, ou até de casa mesmo, produzindo conteúdo para falar sobre o tema de pandemia, enfim, de preservação, de cuidado, tem sido muito relevante, né? E na contramão disso, a gente vê profissionais sendo agredidos fisicamente, sendo humilhados, incitado, e aí de novo, pelo próprio presidente da República. Pois é, o presidente que falou esses dias que mandou jornalista calar a boca, né, da Folha de São Paulo, montou aquele cercadinho, que é uma aberração, né? Aquela coisa que o jornalista tem que dividir espaço, tem que disputar espaço tanto para ser entrevistado quanto para entrevistar, né? Enfim, com um militante, com Paulo Cintura, com gente que podia estar na Praça é Nossa, mas não, tá ali. Que é feito de propósito exatamente para humilhar, para deixar o jornalista queimado, para tentar diminuir o trabalho, né? Essa semana, né, quando teve aquela situação lá da grava do vídeo do Sérgio Moro, que ele teria dito sobre a interferência da Polícia Federal, né? Ele deu uma entrevista da rampa do Planalto com o pessoal tendo que ficar embaixo ali. Não deveria ser assim, né? Mostra um pouco como a falta de apreço, né? E isso estimula a militância dele, como a gente conversou ontem, como eu conversei ontem com a Aline, isso estimula a militância a fazer isso na rua.
né, a hostilizar jornalistas. A gente tem um caso aqui perto, aqui em Cabo Frio, com um repórter da TV, que foi agredido por uma pessoa que estava querendo protestar contra a Globo e descontou no cara que é um profissional, que está ali para fazer o trabalho dele, que não é acionista da Globo, não é acionista da InterTV, né? Quer dizer, ele estava ali só para trabalhar, coitado. Pois é, eu posso falar de uma experiência recente aqui. 2 semanas atrás, talvez até menos, eu fui acompanhar uma entrevista, como o pessoal já deve saber, né? Somos assessores de imprensa também. Essa é uma das nossas funções, eu fui acompanhar um cliente numa entrevista e eu estava parado com a equipe de um veículo de comunicação da cidade, passou um carro e xingou o jornalista, xingou a emissora que ele trabalha, enfim. Eu achei aquela situação extremamente complexa e depois eu fui perguntar para esse jornalista como é que ele se sentia. Ele falou, cara, eu já acostumei. Só que não, tá errado, entendeu? A gente não pode a gente não pode se acostumar com esse tipo de atitude. O cara tá ali trabalhando, ele estava usando máscara, estava naquele dia especificamente falando sobre solidariedade. Então, assim, existe todo o compromisso ético que o jornalista tem em levar a informação com a maior veracidade possível e, de repente, passa alguém que está ali xingando, sabe, de uma forma totalmente pejorativa e ignorando o fato de que aquele cara também é um trabalhador. Isso tem uma desvalorização muito grande e a gente se sente muito desvalorizado como profissional, né? É aquela coisa, né? Você não chega no escritório de contabilidade e vai lá e fala, a conta está errada, a empresa não sei o quê. Você não chega no campo de trabalho de um advogado, no escritório, no fórum e fica atacando. E o espaço do jornalista, o escritório do jornalista é a rua. Né? Sim. Então, assim, o cara está trabalhando, o cara está... E nem sempre a opinião do cara é a opinião do veículo. Então, assim, não faz sentido nenhum. Além de ser um desapreço total à democracia, à liberdade que o cara tem está ali. Né? Não é E o problema é que isso não só não é combatido, como é incentivado, né? Exatamente. Essa ação contra os jornalistas. Então, a gente vê uma falta de cuidado até dos próprios veículos, muitas vezes. E aí, se a gente for falar de sindicato, a gente vai entrar também numa questão muito dura, que a falta de respaldo que o profissional tem. Porque isso não acontece. Pelo menos aqui em Petrópolis, a gente não tem um representante que seja, que trabalhe pela classe, que atue pela classe. Não pelo menos nesses 10 anos que eu atuo aí no jornalismo. Não sei se você teve experiência do tipo. Ouso dizer que a situação é parecida em boa parte do país, ou pelo menos do estado. Porque, assim, que a gente tem visto, e é um processo que tem várias faces, não adianta a gente... Essa coisa de, por exemplo, os jornais estarem fechando, os veículos, a gente falou da Tribuna, a InterTV está fazendo uma reestruturação grande há algum tempo no estado inteiro, e é uma emissora que é afiliada da Globo, que atua em 50 cidades do interior, né? Então, quer dizer, é um veículo muito grande, que também está se adaptando em uma parte porque o mercado está sendo transformado, as receitas publicitárias são outras, o momento é outro, mas a gente vê uma atuação muito pequena dos sindicatos em tentar fazer essa ponte e reduzir tentar amenizar, pelo menos, o impacto dessa perda de empregos, dessa desvalorização salarial, que a gente sabe que é o setor, e também na defesa dos profissionais nesse tipo de ataque. Porque, né, não adianta essas associações se lamentarem, fazerem nota de repúdio. Tem ação Nota de concreta repúdio é uma ofensa ao nosso trabalho, né? De maneira geral, porque a gente sofre horrores e a gente lê uma nota de repúdio e fala muito obrigado pelo carinho, mas e aí? A partir daí, o que vai ser feito a respeito disso? Nota a gente faz, a gente é jornalista, a gente sabe escrever, a gente também escreve, lamentável. Não precisa que passem por nós. Né? O negócio é o seguinte, essas associações, sindicatos, coisa parecida, têm, ou pelo menos deveriam ter, assessoria jurídica, deveriam ter
uma estrutura que defendesse, protegesse e fizesse lobby, no sentido positivo da palavra, né? Junto a todo mundo, a veículo de comunicação, sabe? A todos os agentes que estão envolvidos nesse processo, para que o cara que está na ponta não seja atacado. Sim, sim. Mas aí, voltando um pouquinho, a gente, nesse seminário, falou um pouquinho sobre a questão, o tema do seminário, não sei se eu cheguei a comentar, mas era a liberdade de imprensa durante a pandemia. E uma questão que ficou muito clara, e aí é bom que a audiência tenha consciência disso, é que o que está em crise são os veículos de comunicação, não são os jornalistas, não é o jornalismo. Os jornalistas continuam trabalhando, e eu acho que nesse momento, mais do que nunca, para levar informação com veracidade até a população. Principalmente onde há muitos jornalistas, e aí entre aspas, porque a pessoa acha que ela joga uma informação, ou porque ela tem um blog, ou porque ela dá uma opinião sobre o assunto, ela é um jornalista, o que não é verdade. A gente se graduou, a gente estuda pra caramba para fazer sempre o melhor possível, sabe? Fez várias matérias teóricas, práticas, estudou, enfim. E, de repente, a gente tem que se deparar com essa desinformação de muita gente que faz questão de vulgarizar a profissão, inclusive. E aí, nesse seminário, voltando, eles falaram do aumento da audiência desses veículos. Tinha lá editores da Folha, do Globo, do Extra, da revista Época, e eles comentaram que estão batendo recorde. E aí a gente vê que a procura da população pela informação de qualidade, por um produto entregue com qualidade. E não só opinião, não só disse-me-disse, enfim. Existe essa mudança que tem o jornalista como o principal foco, né? É ele que está ali produzindo aquele material, mesmo em condições adversas, mesmo muitas vezes sem poder ir na rua, mas ele sabe como produzir aquele material com excelência. Não, pois é, você pode ver até a audiência por exemplo, a audiência demanda, né? TV aberta nunca teve tanto jornalismo quanto agora. Várias TVs ampliaram muito o espaço para divulgação de notícias, até para prestação de serviço, para orientação, porque tem essa demanda, né? E a audiência também, se você pega a audiência dos canais de televisão, o jornalismo, produtos jornalísticos são os que estão bombando mais, vamos dizer assim, né? E é justamente isso, né? Quer dizer, a gente está passando por um momento de crise, que é uma crise do mercado de comunicação na parte comercial, né? Está tendo menos dinheiro circulando, logo está tendo menos verba publicitária. Mas a demanda pela informação de qualidade, e aí é uma coisa que a Aline falou aqui mais cedo, essa demanda por informação de qualidade só aumentou. E está sendo cumprida. Você vê os veículos esclarecendo, informando, derrubando paywall, para orientar, porque a nossa função é essa. Eu estou tentando pegar as perguntas aqui. Qual a importância da notícia de qualidade em tempos de pandemia? Bom, eu acho que é importante de modo geral sempre, mas em um momento onde está tudo muito solto, né, como a gente está vivendo isso e mais ainda nesse cenário de pandemia, isso é mais fundamental do que nunca, né? Porque é a informação checada, de qualidade. A gente teve aí, por exemplo, problema hoje com dados de Covid, aí, né? Enfim, se não é imprensa para orientar, está a informação correta, né, Bruno? Exatamente. A gente trazendo aqui um pouquinho para o local, né? A gente teve realmente o fim do impresso da tribuna, a gente tem essa redução na InterTV, a gente vê a Rede Petrópolis também reduzindo bastante seu quadro de funcionário, mas a gente vê que tem muitos profissionais ainda que estão na linha de frente aí, trazendo informação de qualidade, com um produto que busca levar para a população petropolitana o maior esclarecimento possível. E aí esse episódio que você disse, né? A gente teve uma divulgação de 2 mortes a mais do que realmente foi, e aí que cabe o papel do jornalista, de provocar, de questionar, de entender qual é esse processo, né? Senão a gente fica abastecido com informações de assessoria de comunicação que muitas vezes tem um interesse específico naquilo. Cabe ao jornalista simplesmente questionar.
é o nosso papel nesse trabalho questionar, perguntar se é aquilo mesmo, se está certo, enfim, tem que contrapor, né? Não pode simplesmente ser passivo aquilo que recebe, mas precisa sim, e é necessário o tempo todo questionar aquilo que está sendo informado, principalmente de fontes que muitas vezes não são confiáveis. Pois é isso. Nesse caso, realmente, precisou da atuação ali, da correção dos números por parte do hospital, mas a atuação da imprensa é decisiva, né? Para ter os olhos da sociedade sobre as ações do governo, sobre as ações das autoridades, porque senão fica uma coisa muito solta, né? As pessoas informam o que querem e você não tem elemento para poder questionar, para poder opinar, enfim. E o nosso papel como profissional de comunicação acho que é fundamental. Eu acho que assim, a gente está se reinventando, está todo mundo se reinventando, isso antes ainda da pandemia, mas o papel nosso não é nada corporativista, né? Parece às vezes que a gente está só em defesa. É porque não é porque o papel do jornalista é importante como o do médico, é importante como o do advogado, é importante como o do importante. Só que a gente, como profissional da área, está sentindo isso, que no meio dessa transformação, no meio desse tsunami de informações, né, você tem uma profissão que a gente meio que está no meio disso tudo, está tentando passar isso tudo e sofre com esse tipo de ataque, sofre com problemas da profissão, enfim. Então, eu acho importante a gente trazer esses assuntos, né? O Arthur Vieira... Eu ia falar dessa pergunta agora. Ele pergunta aqui, vocês acreditam que a pandemia, a chuva de informações falsas, pode consolidar a credibilidade do jornalista que exerce a profissão de maneira isenta? Deveria, né? Eu acho. Em tese, deveria. Eu espero, na verdade. Eu acho que exatamente por conta disso e nesse caminho que, pelo menos nesse seminário que a gente viu, e a gente tem visto isso recorrente, onde, pelo menos na minha timeline, os veículos de comunicação estão sendo mais compartilhados em detrimento daqueles que não têm essa credibilidade toda, eu acredito que sim, tem grandes chances disso acontecer, dessa recuperação da credibilidade dos veículos de comunicação, que, enfim, muitos deles acabaram sucumbindo à questão comercial e, por conta disso, acabaram perdendo um pouco disso. Mas eu acredito que o papel do jornalista está sendo fundamental nesse momento e que existe grandes chances de que a gente tenha nesse novo cenário pós-pandemia, uma valorização do profissional, que as pessoas entendam, voltem a entender qual é a posição e qual é o nosso trabalho de verdade, que é levar a informação com veracidade a quem está em casa. Pois é. Espero também que sirva de maneira positiva. É isso, a Daiane está elogiando aqui, parabéns pelo debate, a categoria mais unida. Eu só faço um reparo, precisa ser mais unida e precisa atuar na prática. Não adianta, a gente tem que ter esse discurso, óbvio que tem, mas a gente tem que pensar em alguma forma de botar em prática esse negócio. Eu não sei se é criando uma associação, eu não sei não sei qual meio, né? Eu acho que isso tem que ser estudado. Mas eu acho que os jornalistas que atuam na área têm que tomar frente desses sindicatos que hoje em dia só são cartórios, sabe-se lá de quem, que são só um CNPJ e não existem na prática. Eu acho que é por aí. Não sei a opinião aí sobre isso. A Catarina perguntou aqui como será o cenário depois dessa pandemia na visão de vocês. Eu acho que vai muito ao ponto disso que a gente falou, né? Trazendo para o nosso cenário aqui do jornalismo, na verdade, na nossa visão primeiro, vai mudar a maneira como se faz jornalismo, já mudou. Nesse seminário que a gente participou, os profissionais, editores falaram muito disso, do jornalista estar trabalhando de casa, a maioria da redação foi colocada em casa e isso foi feito de dia para a noite, de uma semana para outra, eles precisaram se readequar e fazer informação de casa. Então, eu acho que é essa. Talvez a gente tenha um novo modo de fazer jornalismo, um novo modo de trazer a notícia até a população. Eu sou saudosista, você sabe disso, eu gosto de redação, eu gosto de rua, eu gosto de contato com as pessoas, enfim. Mas eu acredito que a qualidade disso é o primordial e a maneira... E a gente tem que se reinventar.
a gente viveu, a gente está vivendo essa mudança do jornalismo que quando eu entrei lá na faculdade, os professores anunciavam, olha, o impresso provavelmente vai acabar. Tem uns acabando, eu espero que não todos. Eu ainda gosto de pegar o jornal e gosto daquele cheirinho que muita gente reclama. Eu também. E eu acho que ainda tem mercado, assim. É que o papel das coisas mudam, né? É igual o rádio. O rádio tinha um papel lá em 1950, hoje tem outro, mas está existindo, está aí. Né? Está sobrevivendo também em meio à crise, né? Eu acho que a questão toda é a seguinte: o mercado nosso está se reinventando desde antes dessa pandemia, né? Se você for pegar quando você começou, se você visita uma redação, seja da Tribuna, seja do Diário, seja de qualquer veículo, seja do Globo, qualquer veículo, você entrasse, quando a gente entrou lá na faculdade, em 2008, 2009, 2010, e entrar agora, são cenários totalmente diferentes. É outro mundo, as redações integradas, menos gente fazendo mais coisa. Isso é uma coisa que já estava acontecendo. Né? Por conta de mudança do mercado, por conta dessa mudança do perfil. A internet tem um peso que não tinha 3 anos atrás, 5 anos atrás, ou 7 anos atrás. Então, é uma mudança constante que a gente está sempre tentando entrar nisso. Né? Com a pandemia, a gente tem outro cenário que é uma transformação mais radical ainda. Né? Hoje você vê jornal aí, qualquer jornal de TV, um repórter fazendo matéria de casa. Né, fazendo matéria por Skype, grava de casa e chamada em vídeo, enfim, é um cenário novo. É um cenário que... E eu acho que uma parte vai ficar. Acho que uma parte vai ficar e é uma tendência, independente se é bom ou ruim, é uma realidade. Não tem como. Desse cenário, Felipe, e aí uma curiosidade nesse bate-papo, o que que mais te assusta, o que que mais te agrada? Essa mudança da forma de fazer jornalismo. O que me assusta é a ausência da rua. Eu sou da época que jornalismo era rua. Era ir para a rua, apurar, ir para a delegacia, ir para a comunidade. E antes mesmo desse negócio, a gente já está vendo pouca rua. Né? Tem muito repórter preto Muita apuração por WhatsApp, né? que fica preso na redação, apurando por WhatsApp. Eu entendo Concordo. que as pessoas eu entendo que as pessoas vejam isso. Primeiro, tem gente que começou já a entrar em faculdade, está nesse cenário. A gente não começou, então também é muito uma coisa geracional. Mas a Elaine aqui, prefiro a era antiga, eu também. Eu acho que esse cenário pós-pandemia pode acelerar ou continuar esse processo de falta de rua. Né? As pessoas ficarem, de repente, até em home office, né? Porque eu acho que várias funções que eram feitas em escritórios e em oficinas de trabalho vão ser feitas em home office a partir de agora. E isso pode acontecer, esse é um risco que pode acontecer com a nossa profissão. O que me agrada é a versatilidade. Me agrada a versatilidade, assim, de você poder produzir notícia de diversos lugares. Né? Uma coisa é você só produzir notícia de um determinado lugar. Outra coisa é você ter a condição de fazer um vídeo, de fazer uma foto com o celular como esse que a gente está fazendo a live. Né? Isso me agrada. Isso eu acho que é uma mudança positiva. É claro que tem prós e contras, mas eu acho que é mais positivo do que negativo. E você? O que você acha? Cara, realmente, o que mais me deixa cabreiro, chateado, não sei, é a velocidade em detrimento da veracidade, muitas vezes. As pessoas acabam fazendo matérias muito rasas para tentar dar o furo para quem não é da área. A primeira pessoa a dar aquela informação, a primeira a divulgar aquele fato. E acaba te dando uma linha de informação que não te diz muita coisa. Isso me incomoda porque o cara recebeu um grupo de WhatsApp e aí ele não quis ligar porque ele já foi escrever um negócio, então ele não apurou o negócio direito. A informação fica deficiente, as pessoas só ficam com aquele mínimo de informação, né? Acabam muitas vezes não se aprofundando. E isso, nessa tentativa de fazer as coisas mais rápido, acaba me incomodando. Enfim.
E realmente essa versatilidade é interessante, mas aí precisa, eu acredito que precise desse respaldo, um trabalho duplo. De repente, um jornalista local e outro na redação consiga trocar essa bola rápido e consiga levar informação de qualidade, uma apuração bem feita do local. Eu acho que as melhores matérias que eu já vi, eu acho não, tenho certeza, as melhores matérias e as melhores coisas que eu já li na vida são de jornalistas que estiveram no local, estiveram frente a frente. Se a gente trazer aqui para a nossa realidade também, falando de Petrópolis, que é uma cidade que sofre com alagamentos, que sofre com os desastres naturais, a gente tem a tragédia de 2011, onde as pessoas estavam logo, os jornalistas estavam ali vendo o que está acontecendo, sabe? É, Com nada vai dificuldade, tirar o né? peso, E perdão? com dificuldade até de acesso aos Com locais onde dificuldade estavam. de acesso, exatamente. Quem teve a oportunidade de cobrir aquilo teve que se enfiar no meio da lama, sim, teve que andar quilômetros, sim, sabe? E eu acho que isso vai forjando o jornalista, o cara que realmente quer trabalhar na profissão. E nada vai substituir o cara que vai escrever um texto e ele vai escrever aquele texto e vai falar sobre aquilo depois de ter visto aquela pilha de corpos, sabe? É totalmente diferente do que ouvir isso da ligação de eu vi isso da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros. Não, o cara teve esse sentimento. E o texto, quando bem feito, ele retrata muito isso, né? Ele retrata essa sensação. A gente, quando vai entrevistar alguém que essa pessoa chora ou que essa pessoa demonstra essa afetividade, a gente consegue passar isso para o texto, que é uma coisa que se a gente faz de longe, se a gente faz por uma mensagem de WhatsApp, a gente não consegue. Então, é isso que falta, acaba faltando um sentimento. É por isso que esse novo formato acaba me assustando de vez em quando. Então, são esses os prós e contras aí que eu avalio disso. Isso me assusta também. Carla Cavalcante, grande repórter do Diário de Petrópolis, está mandando duas mensagens com as quais eu concordo completamente. Que ela também não conseguiu se acostumar com esse tipo de apuração do WhatsApp. E é uma realidade, as fontes se acostumaram, né? Então tá muito mais difícil você conversar com uma pessoa e ligar para uma pessoa, por exemplo, né? Ninguém tem Manda o tempo para áudio, nada, e aí o cara ainda vai reclamar se te passou uma informação que não fica, na hora você não tem como contestar, né? O cara te dá a oportunidade de você mandar dois áudios e te dar uma resposta seca e você não consegue traduzir aquilo de uma maneira real. E pode depois, se sumir você errar, depois. aí sim, se o jornalista erra de alguma forma, aí sim o cara tem tempo de ligar para ele e falar: você errou. Aí depois. Aí ele tem tempo, mas na hora de dar a informação correta, a fonte não quer. Isso também é uma problemática. Não, e outra, né? Até com base nisso que você estava falando aí antes. Cara, a jornalismo é contar história, né? É meio clichê, todo mundo já deve ter É. ouvido isso, mas é verdade. Assim, então quando você vai, por exemplo, lá nessa tragédia que teve lá do Vale do Cuiabá, ou numa situação extrema e tal, uma coisa é você pegar o boletim da Defesa Civil e fazer uma matéria com base nisso e foto de WhatsApp que a chuva alagou a rua tal, teve não sei quantos deslizamentos, morreram não sei quantas pessoas. Outra coisa é você ver a realidade. Porque a realidade não está traduzida em número. A pessoa não é um número, não é um Não é CPF. estatística, A né? pessoa é uma pessoa que tem uma história, que tem uma vida, que tem uma série de situações. Então, assim, é o que eu estava falando. Nada substitui a rua, nada substitui o repórter na rua. Isso vale desde a matéria do buraco no calçadão do CENIP ou de um mega evento positivo ou negativo, né? Enfim. Então, isso me preocupa também. Essa coisa da pós-verdade, como se diz, né? Também é outra preocupação que eu tenho, porque fica mais difícil, fica muito. Quando você fica preso ou a uma redação ou a sua casa, você fica muito restrito à versão que contam da história, né? Você não tem condição de ir e destrinchar e ver se a situação é aquela ou não, né? São vários fatores positivos e negativos, mas é um processo que é inevitável, infelizmente. Na maior parte dos casos, eu acho que, infelizmente, é inevitável. Na sua carreira, de jornalista, qual foi o momento que você se sentiu mais valorizado enquanto profissional e mais desvalorizado enquanto profissional?
A gente acaba tendo esses altos e baixos, né? Como tudo na vida, acho que em qualquer profissão. Mas, pessoalmente, conta um pouquinho da sua experiência. Então, eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, né? Assim, o meu relato, pelo menos, é muito pessoal. Eu, eu me sinto valorizado, eu me sentia valorizado, principalmente quando eu trabalhava em jornal, mas também assessor. Eu me sentia valorizado quando eu via que, sabe, que você fez uma matéria relevante, boa, com texto bom, com apuração boa, trazendo algo de relevante. Então, você acaba falando, essa foi boa. Essa realmente, assim, e você sabe que eu sou, quem me conhece aí sabe que eu sou meio maluco, viciado em política, essa coisa toda. Eu tenho uma coisa em suscitar debate. Então, assim, quando eu faço uma matéria, eu consigo suscitar um debate importante na sociedade, que eu consigo trazer um assunto que as pessoas vão debater na padaria, na rua, no bar, eu fico feliz. E por isso que eu estou te dizendo, é uma coisa pessoal. Às vezes a valorização passa menos pelo veículo valorizar, pagar um salário gigantesco, pagar um salário músculo, e vai mais pelo seu próprio trabalho, né? Comigo funciona muito assim. É claro que tem méritos e problemas com relação aos veículos e às empresas que a gente trabalha, sempre existe, né? Mas o meu lado é mais esse pessoal, e o teu? Pois é, eu também tenho essa personalidade, mas falando especificamente sobre quando eu consigo prestar um serviço que ajuda aquele determinado grupo. Nada para mim, tem mais relevância do que aquela pessoa onde você fez aquela matéria e fala, poxa, graças à matéria, graças à visibilidade que você deu para aquele assunto, a gente conseguiu conquistar isso, isso, isso. Eu acho que aí está a relevância do nosso trabalho. Eu acho que quando a gente recebe esse tipo de contato, e isso vem muito disso que você falou, né? Suscitar debates e provocar as pessoas. Eu acho que essa relevância que a gente tem que mostra a qualidade do nosso trabalho. E eu acho que é exatamente isso que está acontecendo agora. A gente tem um presidente que vai contra tudo, acabou de cair mais um ministro, e ele acaba de praticamente obrigar o interino a assinar algo que ele acredita, mas que não tem teste, que não comprova. Então, assim, que serviço está sendo prestado? E o jornalista ele tem esse trabalho de prestar um serviço. Então, o que está se fazendo hoje é salvar vidas. E acaba que o papel de relevante que a gente tem é muito disso, é ajudar as pessoas, né? Levar a informação correta, e isso através de informação correta, bem apurada, bem feita, enfim. Mas é muito triste quando a gente tem essa contramão, essa desvalorização. De alguma forma, eu tenho um exemplo claro, eu acho, assim, pelo menos na minha opinião, talvez seja até um pouco polêmico isso aí, mas quando teve aquela primeira onda de aglomeração depois da pandemia, eu estava refletindo muito sobre isso, porque a gente via até alguns colegas, muita gente, de modo geral, não sou jornalista, criticando muito, né? Falando muito assim, é um absurdo as pessoas estarem na rua e tal. Em boa parte tem muita gente que está ali para passear e tal, não sei o quê. Mas a função nossa também, é claro que é condenar esse tipo de gente que está consciente que não pode sair na rua e mesmo assim vai. Só que orientar o cara que está, por exemplo, a pessoa recebe salário na Caixa, ou no Itaú, ou no Santander, qualquer banco. Ela tem o hábito de sacar o dinheiro. A gente que é mais novo usa internet banking, cartão, mas muita gente saca o dinheiro do coisa por hábito. Né? Então, quer dizer, aí ela recebe o salário, ela vai para a fila do banco, como sempre foi, e vai ter fila no banco, e aí vai pegar o ônibus, como sempre pegou, e vai ter fila no ônibus. Então, o nosso papel é orientar que essas instituições todas façam o papel delas e orientar também, e dizer, se você tiver um neto, um filho, deixa ele, né, às vezes por você. E é essa cobrança, né? As empresas têm muita preocupação com a visibilidade que elas vão ter. E muitas vezes
a gente, enquanto jornalista, recebe muita ligação desse tipo, me ajuda. Mas me ajuda por quê? Ajuda porque a empresa não está tendo responsabilidade. Se ela souber que no outro dia ela vai estar na capa do jornal, ou vai estar na internet, ela vai sim cumprir com a obrigação dela. Infelizmente, essa pressão que a imprensa, e aí entra aquela questão do quarto poder, mas eu acho que não vale a pena a gente levantar esse debate, senão a gente vai se prolongar e a gente não tem tanto tempo assim. Mas essa relevância que se tem e ajudar essas pessoas é muito importante. A Aline trouxe aqui a questão de, principalmente quando é caso de saúde. Realmente, quantas vezes você, provavelmente no diário, recebeu alguém pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso de um leito de UTI para os meus pais, porque senão eles vão morrer. E quem deveria estar fazendo seu trabalho não estava fazendo. O jornalismo, ele corrige as falhas, né? Ele acaba corrigindo muitas falhas que a sociedade acaba deixando, ou instituições deixam o tempo inteiro. E aí, sem entrar no mérito de quais tipos de instituição, mas quando existe um erro, o jornalista informa, né? É aquele papo, notícia não é quando o cachorro morde o homem, mas quando o homem morde o cachorro. A obrigação, o correto todo mundo tem que fazer. É obrigação. E as pessoas falam, por que não tem notícia boa? Provavelmente você já ouviu isso. É porque não vem de jornal? Não. Porque o que é notícia boa? Isso é muito interessante. Eu acho que vale a pena suscitar para um novo debate numa outra ocasião. Mas a gente acaba falando essa questão de que notícia ruim vende, porque o problema é que é o mote, né? O problema é que é a questão do assunto, não a solução em si. Você fazer o que é sua obrigação, ponto. Né? Você não tem oportunidade. O cara, quando está no jornal, na TV e tal, ele não está fazendo assessoria de governo, né? Ele não tem que passar pano, ele tem que apontar. E assim, eu discordo daquela máxima, né? Tem aquela máxima de que jornalismo é oposição, o resto é assessoria. Eu não sei se é exatamente oposição, mas é um papel de cobrar, de fiscalizar, né? Assim, às vezes a gente está vendo aí em vários lugares problemas aí, no Amazonas, em Santa Catarina, problema com licitação para respirador durante a Covid. Será que se a gente não tivesse uma imprensa forte cobrando, isso ia aparecer? Né? Quer dizer, essa ação ia ser fiscalizada? É o nosso papel, é inerente à nossa profissão. Quem tem a obrigação de divulgar informação boa é o governo, não é? E trazendo aqui para a nossa realidade, né? A gente tem aí o Partisanes, uma coluna super tradicional da Tribuna de Petrópolis. Oi? Eu sou fã. Eu também. A gente espera virar meia-noite para ver se entra no ar. Trazer as informações. Que traz muita informação relevante ali em poucos parágrafos, né? Enfim, é algo que já vem do impresso, que continuou agora no online e que está cada vez melhor, inclusive. E não, concordo. Aline dizendo aí, todos somos, Aline. Eu acho que não. Acho que não é essa unanimidade toda, não. Deve ter um pessoal meio chateado. Mas eu acho que, no aspecto geral, não dá para agradar todo mundo, né? Nunca o jornalismo vai agradar todo mundo. Pois é. Mas eu acho que... E assim, né? Nessa coisa, fazendo a fiscalização, fazendo a cobrança, de uma forma leve, bem-humorada, né? Como eu acho que todos nós devemos ser no dia a dia, né? Eu sou contra essa coisa pesada, só da crítica, com raiva, né? Mas eles conseguem fazer um papel brilhante com a TIM, com pequenas alfinetadas ali, né? Pílulas diárias de alfinetadas. Sensacional. PH, nosso tempo está acabando. O papo foi ótimo. Queria que você fizesse suas considerações finais aí, senão a gente vai ser cortado, cara. Não, só antes agradecer todo mundo aí, todo mundo fã do Partizano, Marcos falando que é preciso que a sociedade entenda que a liberdade da imprensa é a base da democracia, é bem isso. Exatamente isso, concordo 100%. E é isso, agradecer a todo mundo aí pela audiência, essa foi a segunda transmissão
que a gente fez, lembrando que esse é um projeto embrionário, né, como eu falei no início, é um projeto embrionário que a Liga está desenvolvendo, a gente pretende trazer aí vários profissionais que estão na linha de frente aí da comunicação em Petrópolis para debater diversos assuntos, trazer um pouco da experiência dessas pessoas, aproveitar que está todo mundo em casa, né, para trazer um pouco de informação e de debate também. Amanhã tem mais uma live desse projeto embrionário nosso, com o Bruno e com a Aline, a partir das 6 da tarde. O Bruno e a Aline vão falar da transformação das mídias e o novo jornalismo. Outro tema que dialoga muito, né? Todos esses temas que a gente tem falado, um dialoga com o outro, né? Mas, enfim, um assunto super, super importante com o Bruno e a Aline. Vai ser no Instagram da Aline ou no seu? Vai ser no meu, né? Esse acabou sendo por conta desse probleminha técnico que a gente teve. Então, pessoal, enfim, já estão me seguindo, né? Vocês convidem os outros aí. Quero agradecer a participação de todos aí, foi super bacana. Os colegas de profissão aí que trouxeram bastante informação bacana para a gente também, acrescentou bastante ao debate. E deixa claro que a gente provavelmente vai procurar algum de vocês aí para trazer aí, para conversar com a gente, tá? Porque a gente quer uma galera bem bacana, que trabalha nessa área, que está acostumada a lidar com isso, para falar sobre as suas experiências, enfim, contar um pouquinho da história de cada um de vocês e do campo que vocês atuam. Pois é. Valeu, gente. Valeu, Bruno. Abraço. Um abraço a todos. Até amanhã. Valeu, PH. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Abraço.